Oi, seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal. Hoje eu vim fazer um vídeo que serve para qualquer pessoa, assim, que queira compreender um pouquinho mais dos arquétipos, das energias que existem, assim, e das imagens que existem, porque hoje eu vim trazer um lado do tarô, mas poderia ser qualquer outro lado, qualquer outro estudo, da chave histórica, por exemplo, da chave biológica, da chave astrológica, e cada uma delas ia trazer uma figura diferente, um arquétipo diferente que está dentro de nós. Independente se a gente usa mais ou usa pouco, e a gente veio aprender hoje em cima desse. Vim falar sobre a temperança. Não necessariamente a temperança como algo na gente, mas a temperança no tarô mesmo. O que a gente pode aprender com ela? E não especificamente como é o tarô, porque no tarô essa carta ela pode ter diversos significados dependendo com que ela cai, de que forma ela quer trazer, se é como um conselho, se é como um alerta, dependendo. Lembrando que se você quiser fazer uma leitura comigo, individual, do tarot terapêutico, manda lá o e-mail para mim. O e-mail tá aqui embaixo na descrição e mais pra frente também vai ter o curso de tarô. Tudo de um lado, né, meio psicológico, projetando nas cartas, não da adivinhação. Mas então, eu gosto desse arcano e ele tem muito a ensinar pra gente. E de tempos em tempos eu pego o tarô fora dos atendimentos, assim, eu gosto de pegar às vezes e ir tirando algumas cartas, não para fazer uma tiragem para mim, que eu faço também, é muito bom, mas para ver o que sai, para eu refletir em cima dele. E sempre traz alguma coisa muito bacana e quero compartilhar algumas coisas com vocês sobre essa carta. Bom, a temperança, ela indica uma virtude. E no tarô existem poucas cartas de virtude. Uma delas, por exemplo, é a força. Mas a temperança, ela é uma das virtudes. E as virtudes são chaves para a gente. Essas virtudes são chaves para a gente entrar em contato com o nosso espírito. E a gente tem dentro da gente diversas virtudes latentes. E Sirihan, o filósofo Sirihan, ele falava uma coisa que é muito interessante, é instigante também para a gente pensar. Ele falava assim, se você achar um defeito em você, é provável de que você tenha tantos outros milhares de defeitos. Se você é uma pessoa excessiva, você vai encontrar vícios de excesso, de muito excesso, você vai encontrar provavelmente a agressividade, a preguiça e vai encontrar tudo isso. Mas se você encontrar uma virtude, é bem provável de que tenha diversas virtudes. Então, se você é uma pessoa corajosa, é provável de que vai ter a delicadeza, de que vai ter a própria temperança, que é o nosso senso do equilíbrio, e vai ter tantas diversas outras, a disciplina. Então, quando você desperta uma coisinha, para você despertar as outras é muito fácil. E o que a temperança ela pode ensinar para a gente além disso? Porque quando se fala temperança, é saber se temperar. Eu gosto de lembrar sempre da comida, assim. O arroz, se eu for pegar o arroz, ele vai ser muito neutro. E pode sair um arroz ruim. Um arroz sem sal, um arroz bem, assim... Eu vou comer e quase não vou sentir nada. Mas eu posso fazer um arroz muito bom. Colocar um azeite de oliva, um salzinho, uma cúrcuma, um alho, um gengibre. E de repente tá um arroz ótimo, uma delícia. E assim é com a nossa alma. A gente vai temperando a nossa alma. A gente vai colocando tempero. A raiva é um tempero. O amor é um tempero. A delicadeza, a gentileza. Então essa carta ela traz esse questionamento de qual tempero eu tô trazendo para mim. O que eu tô me alimentando. Porque se eu me alimentar, se eu temperar sempre com o mesmo tempero, qual vai ser a probabilidade de aquilo vir sem eu querer? Então, se eu sou uma pessoa que acabo sendo muito acomodada, no momento que eu precisar agir, no momento que eu precisar ir atrás do que eu quero, será que
esse conforto ele também não vai vir? Então, por que eu não tempero, às vezes, de atitude? Por que eu não tempero, às vezes, de fazer um esforço, de fazer algo mesmo sem querer? Não é se desrespeitar, é se desafiar. Então, essa é uma das reflexões. Mas a temperança em si, ela fala de um lado muito espiritual. E se a gente for perceber as cartas das temperanças, geralmente são mulheres representadas na carta. Às vezes, raros assim tarôs, são homens também. Não homem no sentido sexo do homem ou o sexo da mulher. Até porque eles vêm com asa, às vezes, asa de anjo. E anjo é assexuado. Então, esse lado, né, o feminino, ele pode ser representado como a alma. E a alma é aquela que faz o elo entre o nosso físico e o espiritual. E essa carta ela é muito espiritual, porque a gente encontra, na maioria das temperanças, uma pessoa com um vaso na parte de cima e outro na parte de baixo, e entre esse vaso uma água. Mas não uma água qualquer, uma água fluida. Uma água que às vezes não dá para perceber de onde ela está saindo e de onde ela está indo. É claro que se a gente for ver pela lógica da nossa física, parece que ela está jorrando, indo de cima para baixo. Mas se a gente for ver, ela está fluida da mesma forma, tanto em cima quanto embaixo. E isso fala da nossa energia. Ora, a nossa energia é como se fosse um rio. Eu aqui no meu físico estou mandando energia, posso mandar energia para o meu corpo espiritual. E o meu corpo espiritual pode mandar para o meu físico. As doenças muitas vezes são esses exemplos. E eu, quando como alguma coisa, é um prana físico que eu estou colocando para os meus outros corpos. O meu alimento ele vai influenciar na minha mente, nas minhas emoções. As minhas emoções vão influenciar no meu corpo, no meu estado físico. Mas essa temperança também, ela traz um alerta no sentido de sair do peso terrestre, porque as asas que aparecem também é uma coisa como se fosse um voo, uma saída do corpo, uma desmaterialização. E quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que os espíritos eles volitam. E dependendo do espírito, ele não consegue volitar, porque o peso áurico dele é muito pesado. Então a gente fala que quanto mais perto da matéria, mais difícil para voar. E isso é uma simbologia muito grande, porque se eu estou apegado na matéria, né, esse peso que a gente acaba colocando, a gente chama de peso, mas não é bem um peso, né? É uma coisa mais simbólica. Essa coisa me puxa para baixo, né? Na alquimia, o chumbo que puxa para baixo. Então, eu estou muito preso na matéria, eu estou muito preso talvez em alguns vícios, em alguns padrões, em preocupações muito do ego, e esqueço de olhar para cima. Eu estou sendo puxado. E a temperança é justamente assim, olha mais para cima, vamos lembrar de coisas do ser atemporal, porque nós estamos aqui no físico. E a gente encarnado, a gente ganha um eu temporal. Esse meu corpo, eu vou ficar pouco tempo com ele. Não sei se 80, se 70, se 40, se 100. Isso é muito pouco tempo. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente fala, meu Deus, eu vou viver 80, 90 anos. Isso é muito tempo. Mas não é muito. Não é muito porque o nosso espírito, ele é imortal, né? Ele é infinito e ele vai estar sempre evoluindo. Às vezes é até difícil para o nosso ego pensar nisso, porque a gente fica muito aqui no mundinho, contando o calendário, que dia é hoje, quantos minutos faltam. Às 5 eu tenho que fazer uma coisa, às 6 horas a outra, e não sei outro que outra. É aquele dia, e vem a ansiedade. E a temperança fala, olha, para um pouco e olha para esse eu atemporal. Por meio de um agente externo. Porque, por exemplo, na carta, ela não está botando as duas mãos e está saindo água das mãos dela. Ela está usando o quê? Um agente externo, o vaso. O vaso, ele é material. O vaso, ele é energia coagulada. Porque dá para tocar em um vaso. E o vaso, às vezes, ele é feito
de cerâmica. Cerâmica é de lama, vem da terra, é argila. É muito simbólico. E aí ela pega algo externo para entrar em contato com a alma. O que seria isso? O que seria algo externo? Eu vou pegar uma música, a música, querendo ou não, é algo externo. Eu vou preparar o meu ambiente, eu vou sentar, vou fazer uma meditação. Isso vai ser um agente, eu vou estar usando disso para entrar em contato com o meu eu maior. E a temperança, ela fala isso. Olha para coisas que não são necessariamente palpáveis. O silêncio, né? Eu gosto muito, tem um livro que é da Helena Blavatsky, que é A Voz do Silêncio. Não é uma leitura tão fácil, mas ela fala muitas coisas interessantes naquele livro. É muito metáfora, ela fala por metáfora, muita. E simbologias. E aí, em algum momento, ela fala assim, é preciso silenciar essas vozes, esses ruídos que vêm do silêncio. Ela chama, eu não lembro agora, mas hierofantes, elefantes, algo mais ou menos nesse sentido. Esse peso, né? Essas vozes de peso, esses sentimentos de peso. Então, o que seria ouvir essa voz do silêncio, né? No silêncio, a gente pode ouvir várias vozes. Quando a gente vai meditar, podem vir preocupações, podem vir sentimentos, podem vir, mas pode vir aquela voz do silêncio que é também a intuição. Então, olhar para isso. E, bom, a temperança, ela traz outras conexões também, ela traz outras coisas, ela fala da nossa comunicação e tudo aquilo que é desinteressado. Por exemplo, tá, eu vou meditar, mas você medita desinteressadamente para saber o que vai vir? Porque quando a gente faz algo interessado, a gente ganha algo, porque a gente sabe o que quer. Por exemplo, eu vou meditar para ficar calma. Ótimo. Quando a gente nomeia algo, é mais fácil da gente ter aquilo, né? É a assertividade. Bom, eu vou atrás disso, então eu vou conseguir isso. Bacana. Provavelmente você vai conseguir relaxar sim. Bom, não, eu vou meditar para dormir melhor. Provavelmente você talvez pegue no sono na meditação. Legal. Mas já parou para meditar sem querer nada? Só para ver o que acontece? Talvez nesses momentos seja o momento mais conectado, que você tem algum insight, alguma coisa. A temperança, ela fala disso. Buscar coisas de forma interessada, porque a gente tira um pouco o ego, esse eu menor, e olha para coisas, e talvez a alma vá trazer coisa que você não queira ver. Talvez ela traga uma memória, uma aflição, uma angústia. Mas e se for para a gente olhar para essa angústia? E se justamente for essa angústia que é o contato com a nossa alma? Né? E a temperança, ela vem depois da carta da morte. A carta da morte, morrer, assim, pelo menos aqui, né, se desapegar de coisas não é fácil. Não é fácil. Quando alguém morre, quando a gente perde algo materialmente, quando a gente ganha menos, perde o emprego, quando a gente termina uma relação, quando a gente perde coisas é difícil. Roubaram algo de mim. E vem esse conflito. A gente acaba vendo a morte muitas vezes como esse conflito dói, mas depois da morte vem o quê? A temperança. E no tarô, nada é por acaso. Uma carta vem depois da outra e isso fala da jornada do herói. Então, o momento de crise, que é o momento da morte, depois da crise, sempre vem a temperança. Então, assim, você está em momento de crise, tudo bem, aproveita essa crise. Mas vamos aos poucos chamando a temperança, porque é muito importante a gente entrar em crise. Se a gente não entra em crise, a gente não cresce. A dor, ela faz a gente crescer. Mas agora, se a gente cristaliza nessa dor, passou 2, 3, 4, 10 anos, eu ainda estou em depressão, eu ainda estou em crise, eu ainda estou sofrendo pela pessoa que foi embora, eu ainda estou em luto, eu ainda... Então, essa dor, ela tá cristalizada. Então, chamar a temperança é um momento também muito bom para conseguir sair dessa dor. Porque a dor é necessária, mas se eu sinto ela demais, aí eu não estou conseguindo aprender com a dor. E se a dor, ela não tem nenhum sentido, ela vai ficar mais dolorosa. Jung, ele falava isso. A pior coisa é a dor sem sentido.
a pessoa ela fica angustiada, ela fica sem esperança, ela não acredita na vida, ela se, sabe, ela se sente muito mal, ela perde a esperança, ela pode pensar em suicídio. Mas agora se eu direciono essa dor e falo, não, a vida quer me ter mais paciência. Não, dessa dor eu vou entrar em contato comigo, eu vou ter uma criatividade, então tem gente que perde o emprego. E aí começa a usar a criatividade, começa a fazer arte para vender e descobre algo da vida dela. Descobre algo de alma, fazer arte, pintar, desenhar, tricotar, sabe? Então, a dor é necessária. Mas se ela está demorando demais, vamos tirar a próxima carta, vamos buscar essa temperança, vamos entrar em contato com os céus, vamos buscar alguma filosofia, alguma religião, ou então o nosso silêncio. É isso que a temperança traz. Quando eu tiro, às vezes, a temperança, eu já lembro, Gabriela, fala comigo, olha, vamos puxar mais esse lado, vamos ir um pouco para esse silêncio, vamos tentar buscar esse espírito, vamos tentar fazer as coisas desinteressadamente, mas também tem outro lado. E aí eu gostaria de pegar um livro que eu tenho aqui, para pegar um lado mais psicológico, que ela fala de uma coisa, que ela fala sobre esse plano psicológico. Ela fala assim: no plano psicológico, a presença das asas que libertam do peso remete à noção psicanalítica de sublimação. E aqui eu vou trazer um adendo, né? A sublimação, a gente pode ver ela tanto pelo lado da astrologia, que fala do ar, quanto do lado da alquimia. A astrologia e o ar é o leve, o ar é o que se desapega, o ar é desapegado. Na alquimia, a sublimação é você ver algo de cima. Então, eu tô brigando com alguém. Eu tô discutindo com alguém falou algo que eu não gosto e pegou no meu lado mais no calcanhar de Aquiles, né? O que eu faço? Sublima. Sai um pouquinho dessa situação, de quem tá certo, de quem tá errado, se a pessoa foi injusta comigo, se a pessoa foi mal educada comigo, olha de cima. Esse olhar de cima é a temperança. E aí ela complementa assim. Esse livro, tá, é o Tarot Psicológico para Iniciantes, que eu peguei aqui porque eu gosto desse trecho. E ele é um livro bem para iniciantes e ela não fala dos arcanos menores, mas é um livro interessante sim, tá? Ele traz coisas bem bacanas, eu acho ela bem consciente. Aí ela continua. Em vez de serem objeto de submissão e apego, as pulsões se enobrecem e se elevam nas atitudes criadoras. A libido se desloca e se concentra em outros objetos. A energia sexual, definida por Freud, canaliza-se na busca por uma superação, em uma vontade de pureza e perfeição. Aqui vou parar. O que ela quer dizer com isso? Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre essa libido, não no sentido da psicologia freudiana ou da psicologia que existe, mas por esse lado mais reflexivo, mais simbólico, mais espiritual mesmo. E até no sentido da Joana de Ângeles, né? Que é que a nossa energia, a nossa libido, ela pode ser investida onde a gente quiser. E a temperança, ela traz isso, né? Então, é aquilo, né? Eu tô cristalizada em uma coisa, eu tô só com raiva, só com ciúmes, ou eu me pego todos os dias estressada, me pego todos os dias com ciúme, me pego todos os dias cansada, isso pode ser qualquer coisa. Dá pra chamar a temperança, porque a gente pega um pouco dessa energia que tá aqui, carregada, tipo, só o estresse, só isso, só aquilo, e coloco para cima e elevo essa energia. Então, ela pode se equilibrar, ela se tempera, é a temperança. Às vezes, no curso de Reiki, eu gosto de falar, né? Não dá para cristalizar, não dá para ficar só emocional, mas também não dá para ficar só mental. Não dá para ficar só físico. E claro que não dá para viver só o espiritual. A gente tem que pagar conta, a gente tem que comer, a gente tem que dormir. Então é esse equilíbrio de deslocar a energia, deslocar a libido. A temperança, dentre outras coisas, ela ensina isso. E vim trazer essa reflexão, assim, de
Sobre essa temperança, eu acho que é sempre muito bom. Se você gostou desse conteúdo, curte ou compartilha com outras pessoas que você gostaria de falar sobre isso ou de trazer esse lado ou que você acha que pode fazer bem para elas. Se você também quiser fazer consulta de tarot terapêutico, mapa astral, curso de astrologia ou então curso de Reiki, pode falar comigo, viu? Seja muito bem-vindo. E é isso, um abraço e até mais.